Então, conta-me como é que tu conheceste o Baldwin? Olha, a primeira vez devia ter uns 17 anos nos Estados Unidos. Onde é que estavas nos Estados Unidos? Estava em Baltimore na época e comprei o Giovanni's Room, né? Que de facto era um livro extraordinário, porque normalmente não se associa muito ao Baldwin relacionado com as questões raciais, não é? Mas era justamente o Baldwin da questão sexual, não é? Que é aliás aquilo que eu acho que é fascinante nele, é justamente essa interseccionalidade, como agora se diz, avant la lettre, com ele. Era uma coisa absolutamente única, não é? E muito rara na época. Portanto, foi através do Giovanni's Room. Só mais tarde é que li coisas dele a partir de preocupações já com a questão afrodescendente nos Estados Unidos e em geral. Explica o que é a interseccionalidade. Bom, é uma palavra complexa que apareceu para dizer uma coisa muito simples, que é a tentativa de, quando se olha para questões de discriminação, desigualdade de oportunidades, política identitária, não se olhar apenas para um dos vetores que vêm dos movimentos sociais identitários, mas olhar para as diferentes composições identitárias de uma pessoa, para as posicionalidades complexas que existem. A primeira vez que isso surgiu a partir de uma eu acho que ela é socióloga, a Crenshaw, que inventou o termo, a partir da primeira grande preocupação sobre essa questão, que foi entre as feministas negras americanas, e não só. Isso foi em que anos, mais ou menos? A partir isto já se pensava nos anos 70 e 80, mas nos anos 90 a coisa é bastante estabelecida nos próprios movimentos, porque as mulheres negras feministas sentiam a contradição entre a participação no movimento feminista, onde eram tratadas sobretudo como negras, e a participação no movimento negro, onde eram tratadas sobretudo como mulheres, não é? E portanto sentiram a necessidade de perceber mais, do ponto de vista teórico, perceber de uma forma mais fina as diferentes camadas que constituem a identidade de qualquer pessoa, como é que isso se articula politicamente e as contradições e tensões que isso gera, não é? Se pensares em termos de classe, sexualidade, género, raça, etnicidade, religião, etc, etc, tens de facto camadas que se cruzam interseccionalmente de uma forma muito mais rica. E o Baldwin o que tem é que, depois dessa experiência com o Giovanni's Room, que é obviamente uma coisa muito mais preocupada com a sexualidade e com o facto dele ter sido gay, não é? É justamente isso. Eu acho que é essa a homossexualidade assumida e pensada e refletida dele, politicamente, que faz com que ele seja um autor tão rico. Porque não tem uma agenda só e percebe as contradições entre as coisas. A forma como ele fala de raça, ele explica muitíssimo bem o que é ser negro nos Estados Unidos. Mas ele explica isso de uma forma que eu acho que só é possível ao mesmo tempo sendo um gay politizado. Isto é, ele percebe que a coisa não se organiza apenas através da divisão branco-negro, porque ele percebe as questões de género e sexualidade que organizam qualquer um desses segmentos, quer o branco, quer o negro. E percebe como é que se reproduzem ideias, por exemplo, de masculinidade, ideias de família, de parentesco, etc., como formas de reproduzir a hierarquia racial também. E isso é muito subtil no trabalho dele, mas percebe-se isso de uma forma que é muito mais rica do que se fosse um autor preocupado com a política gay ou um autor preocupado com a política negra apenas. Mas não se fala muito, não é, de Baldwin como não heterossexual, não é? Não se fala sobre a sexualidade do Baldwin usualmente quando se escreve. Outra coisa que vamos estar a discutir também é quão conhecido é que o Baldwin é, mas mesmo quando se fala sobre ele, o I'm Not Your Negro excluiu totalmente a característica queer do Baldwin. Exatamente. Eu, aliás, achei isso perturbador. Não tem explicação, mas há hipóteses. Quer dizer, uma das hipóteses é que determinadas agendas se sobrepõem a outras por necessidade política. Quer dizer, quem presta atenção a ele presta mais atenção a esse aspecto por qualquer razão, né? Mas eu acho que a ideia, a racialização de alguém tem uma força gigantesca. Eu acho que é uma coisa muito forte, para o bem e para o mal. Quer dizer, o processo de racialização é mau, portanto, desde logo, marca as pessoas para sempre, mas por outro lado, também nos movimentos emancipatórios ele se torna muito preponderante. Quer dizer, tudo o resto fica um bocadinho secundário, não é? E eu acho que há uma secundarização da identidade gay dele. Acho que há, claramente.
no aproveitamento que se tem feito, aproveitamento no sentido, na utilização que se tem feito da obra dele e da figura dele. Tem sido muito mais em torno das preocupações contemporâneas com o Black Lives Matter, com a sensação do prolongamento da racialização nos Estados Unidos e da ilusão do pós-racial. É muito mais por aí que a coisa vai. Por outro lado, eu acho que provavelmente grande parte do movimento gay mais hegemónico, sobretudo nos Estados Unidos, não liga nenhuma a questões de racialidade e provavelmente não fez do Baldwin um ícone e um exemplo. Isso também é verdade. Porquê? Porque é que não fez, não é? É verdade que o Baldwin... Nunca fez? Não. Por exemplo, o movimento no Gay Liberation, o movimento para a libertação gay, que foi mais ou menos na mesma altura que... Nessa altura ele teve mais protagonismo. Do que agora? Mas era um movimento... Eu acho que na altura o movimento não era um movimento organizado, era de facto um movimento de libertação. No sentido em que era uma performance cultural contínua, onde os negros tinham um papel muito relevante na linha da frente, não é? Nas drag queens, nos travestis, e também pessoas como a Baldwin circulavam muito nessas zonas de liberdade simultaneamente raciais e sexuais, que era ir para a Village, não é? Naquela época. Mas eu acho que o movimento se normalizou muitíssimo, como sabemos, quer dizer, para o bem e para o mal, mas normalizou-se muitíssimo com agendas de direitos humanos, agendas de igualdade legal, e essas normalizações tendem a ir muito para o centro, e para o centro em termos de classe e de representação nacional. E, portanto, o movimento tornou-se, em termos de visibilidade nos Estados Unidos, tornou-se bastante branco e de classe média. E os nichos que não eram brancos e de classe média tenderam a formar grupos à parte, numa impossibilidade de interseccionalidade, a formar grupos à parte que não eram nem do movimento chicano ou do movimento negro, mas eram gays chicanos ou gays negros e por aí fora. E acho que a figura do Baldwin perdeu-se no meio dessas fragmentações da política identitária nos Estados Unidos, perdeu-se um bocado. E não aparece, se tu perguntares a uma pessoa para fazer uma lista imediata de figuras icónicas que representem os homens gays nos Estados Unidos, aparece do Harvey Milk, aparece não sei quem, aparece esse aquele, mas não te aparece o Baldwin dito pela maior parte das pessoas, que é uma pena. O que é que tu achaste do I'm Not Your Negro? Eu achei que tem uma função pedagógica fantástica, acho que é mesmo, é emocionalmente muito forte. E estou espantado, no bom sentido, com a importância que ganhou fora dos Estados Unidos. Não é? Que nos Estados Unidos tivesse importância era compreensível. Que um português frequentador de cinema em Lisboa, no Porto, veja o I'm Not Your Negro e fique e seja interpelado por ele, acho que é uma coisa muito boa. Agora, eu não sei se isso permite o salto seguinte, que era o desejável, que é as pessoas conseguirem fazer a analogia para cá. Não é? Eu acho que isso é muito difícil porque existem mecanismos de negação sobre a questão da racialização em Portugal que são fortíssimos, que a gente já os conhece, e por outro lado não existe, por causa disso, não existem figuras públicas ainda que possam representar de forma icónica uma visão do mundo simultaneamente inteligente, ácida, criativa, poética, literária, que oferece interpretações, não é, como o Baldwin fazia. E nós não temos um equivalente em Portugal a fazer isso. Não temos ainda, eu acho que vamos ter mais tarde ou mais cedo. E há montes de pessoas que agem publicamente a partir da sua identificação negra ou afrodescendente, que agem publicamente já com imensa criatividade, imensa inteligência, imensa argúcia política, mas não são figuras icónicas ainda, não é? Ao nível, pronto, para serem figuras icónicas, provavelmente têm que passar pelas artes, e têm que passar pelas artes, digamos que consagradas normativamente, não é? Não é só através do rap que se chega lá. O Baldwin chega lá através da literatura, no sentido mais oficial do termo. Achas que isso tem uma importância? Tem uma importância, quer dizer, não é que deva ser, mas que isso dá uma possibilidade de reconhecimento across the board, não é? Em toda a sociedade. Isso sem dúvida, não é? Embora a cultura popular hoje tenha uma força gigantesca, mas não tem o status. Eu não estou a dizer que concordo com isso, estou só a fazer uma constatação de facto. Não tem o status que depois permite o reconhecimento, mas eu acho que vamos ter isso em 5, 10 anos e isso vai se tornar mais ou menos evidente. Mas lá há pouco dizias que achavas perturbador se ter removido o I'm Not Your Negro, a questão da sexualidade. Sim, ainda bem que lembraste isso, porque
é como se houvesse certos meios onde, olha, por exemplo, muitas pessoas no movimento negro e afrodescendente em Portugal, que está mais conotado, óbvio, por razões óbvias com o campo progressista, da esquerda e por aí fora, queixam-se elas próprias de que dentro do campo da esquerda muitas vezes a sua causa é secundarizada em nome de causas maiores, supostamente relacionadas com o trabalho e com a classe social, não é? Essa queixa aparece imenso. Por exemplo, o Mamadou faz muito essa queixa e essa crítica que eu subscrevo completamente. A mesma coisa acontece muitas vezes em alguns movimentos emancipatórios, por exemplo, em torno de identidades como a identidade racial, que secundarizam um pouco outras questões, lá está, nomeadamente as questões sexuais, provavelmente por sentirem que isso retira a tal capacidade de abrangência, o que eu acho um erro. Acho um erro, quer dizer, o Baldwin só é o Baldwin porque é também gay, não há mais, não há volta a dar a isso, não é? Mas de facto o filme corta completamente o aspecto da sua capacidade de intervenção nas questões sexuais. Não é que o Baldwin tenha feito grande parte do seu trabalho interventivo, não é que ele tenha sido sobre a questão sexual. Efetivamente foi muito mais sobre aquilo que ele sentia que era importante falar, que era a questão racial. O que eu acho como leitor e como espectador é que há uma sensibilidade, aquilo que em inglês alguns autores chamavam sensibilidade gay, em português fica mal porque sensibility não é bem sensibilidade no sentido emocional, é uma forma de olhar para as coisas que tem um twist, que é o twist queer, que permite ver as falácias de certas construções, as falácias da masculinidade, as falácias do género, as falácias do estatuto e por aí fora. E o Baldwin tinha isso na forma como fala sobre a sociedade americana racializada. Para perceber isso, é verdade que é preciso fazer uma leitura a contrapelo. Não é evidente, não está lá dito de uma forma absolutamente óbvia. E aí acho que ou é insensibilidade ou falta de vontade de quem fez o filme de não olhar as coisas por esse lado. Mas quem tem essa sensibilidade percebe que está lá uma forma por exemplo, uma forma de humor, uma forma de sarcasmo, uma forma de provocação, uma forma de quase de dandismo. Há qualquer coisa de Oscar Wilde às vezes ali. Qualquer coisa de se colocar de fora porque foi posto de fora e conseguir olhar as coisas de fora para dentro, como quem está fora de uma casa, olhar para uma casa onde há uma celebração de Natal porque foi posto de fora da celebração de Natal. É um pouco esse tipo de imagem, e consegue olhar e perceber o que se está a passar de uma forma distanciada, e acho que isso é muito evidente nas coisas dele, mesmo filtradas pelo filme do I'm Not Your Negro, mesmo quando se está a falar sobre ele, quando se dá exemplos do que ele diz, eu vejo lá esse humor sofrido que o Oscar Wilde também tinha. Há ali coisas que são muito vêm da mesma tradição, eu acho. Voltando ao Giovanni's Room, ele foi publicado em 56, antes ainda da libertação, não é? Que relevância é que ele teve principalmente para ti, que tu leste aos 17 anos? Olha, foi justamente a primeira. Olha, antes disso, uma das coisas que eu devia dizer é que quando eu li o livro, e é aqueles livros, aqueles paperbacks de segunda mão, muito baratos e não sei o quê, numa época em que os livros não tinham as fotografias dos autores, não é? Porque ainda não havia o Star System para escritores. Que aliás acho que continua a não interessar para nada a cara de um escritor na contracapa, mas pronto, mas hoje em dia a contracapa inteira é a cara do escritor. E eu era um jovenzinho, ignorante, acabado de chegar aos Estados Unidos, não sei o quê, e portanto sabia muito pouco de muita coisa, e não fazia a mínima ideia que ele era negro quando li da primeira vez. E não havia internet, e as coisas não se investigavam com a mesma facilidade. E eu acho que só tempo depois é que eu percebi quem ele era, e depois fui procurar as outras coisas dele, não é? E mais tarde li outras coisas. E o que é interessante é que ao leres o Giovanni Room tu percebes que há negritude no livro, mas não sabes que a própria pessoa está a falar a partir da sua experiência, embora ele diga que aquilo não é autobiográfico. Mas o David é loiro, branco, não é? Exatamente. E, portanto, o David que é a personagem principal. Exato, ficas naquela de, está a falar da questão da sexualidade, e a questão da sexualidade é arracial. Percebes? No fundo ficas com essa impressão, ela não é racializada. Mas é, claramente, e quando depois mais tarde percebo o resto da obra dele,
retrospectivamente percebo a importância que estava ali de ser um autor negro. Agora, pode-se criticá-lo pelo seguinte, por uma certa segmentação, não é? Por numa certa área segmentar as coisas em temáticas que têm a ver com a sexualidade, noutra área segmentar nas que têm a ver com a racialidade, por assim dizer. Mas muito cedo nos Estados Unidos ele foi visto como as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Como alguém que falava sobre as duas coisas ao mesmo tempo. Mas que relevância é que teve o livro para ti quando tu o leste naquela altura? Para já fazia parte de um leque muito restrito de livros que não fossem obras clássicas, não é? E que se passassem hoje, enfim, tempo próximo, em situações urbanas, contemporâneas, com pessoas reais e por aí fora, que falavam obviamente do que era o dilema de uma pessoa descobrir o desejo homossexual quando estava a ser ensinada e criada para não o ser. Pronto, basicamente é isso, e nesse sentido muito mais universal do que específico. Agora, o que tu percebes rapidamente é que o Baldwin, mais tarde, quando vai falar sobre a racialização da sociedade americana, em alguns textos e em alguns artigos, ele vai também fazer uma crítica da homofobia interna à sociedade negra americana e, portanto, de certa maneira, perceber como diferentes camadas de discriminação se podem reproduzir em diferentes níveis e que não há grupinhos bons e grupinhos maus, né, nesse sentido. Mas na altura com o Giovanni's Room tinha a mínima noção da racialidade, por assim dizer, da questão. Contas-nos a história do que tu te lembras, pelo menos? Não, o que eu me lembro já foi há tanto tempo e já não reli, mas de facto basicamente tem aquela situação do americano em Paris, que é uma forma clássica dos americanos colocarem a descoberta de um mundo diferente do seu. Os americanos têm uma consciência crítica autocrítica de provincianismo, e Paris é uma espécie de imagem do local onde se pode ser cosmopolita, e há uma tradição literária americana gigantesca nisso. Acho que ele brinca com isso, coloca a personagem em Paris e coloca a personagem numa situação, salvo erro, em que ele está sem a mulher. Ele é casado, mas está sem a mulher, ou namorada, ou enfim, uma relação heterossexual normalizada, e em função e por causa disso entra numa aventura com um homem que ainda por cima é um indivíduo que está condenado a ser morto no dia seguinte, ou coisa que valha. É uma espécie de último dia da vida do amante temporário. Salvo erro era isto, né? E portanto tem a ver um pouco com essa possibilidade da descoberta que só pode ser feita fora do contexto de controle social do cotidiano, né? E isso é uma metáfora da homossexualidade na época. Mas tu achas que o Baldwin é gay? Ou achas que ele diz, por exemplo, numa entrevista em 87 a Mavis Nicholson, diz, ele diz nobody is precisely what they think they are, love is where you find it, you don't know. E depois ele diz qualquer coisa como a man can fall in love with a man, a woman can fall in love with a woman, there's nothing you can do about it. Isto não é pansexualidade? Sim, e acho que esse era o discurso da época em que ele foi formado. O próprio movimento de libertação gay nos anos 60 era muito mais marcado pelas questões do flower power e da crítica à sexualidade normativa do que propriamente uma proposição de identidade gay, não é? Era muito mais o arauto de formas de libertação sexual, portanto pansexuais, assim como muito do feminismo, do movimento de libertação das mulheres tinha esse elemento, tinha uma presença lésbica muito forte, mas que nem se assumia especificamente como tal. Tudo isso se perdeu, não é? As coisas depois formataram-se mais em identidades. Achas que era mais dessa tradição, sim. Achas que era mais progressista na altura do que agora é o movimento? Não, eu acho que era mais... Olha, sei lá, se calhar respondia-te dizendo era mais progressista ao nível individual, da subjetividade, mas provavelmente menos eficaz ao nível político. Isto é, para ser eficaz ao nível político, se calhar foi mesmo preciso formatar-se mais, segmentar-se mais. A política identitária tem essa contradição. Tu precisas de criar identidades coletivas que são necessariamente... que por si próprias acabam por formatar excessivamente, não é? Por limitar, por assim dizer, não é? Mas eu acho que, por outro lado, o Baldwin, ele aliás tem parecenças engraçadas no outro extremo da escala racial e da escala social americana, tem parecenças engraçadas com o Gore Vidal.
Há uma espécie de capacidade de sistematicamente criticar a própria coisa que se está a defender, não é? Porque o próprio Baldwin tem uma crítica da racialidade americana que não passa tão pouco por uma formatação de identidade negra militante ou separatista. Ele também não vai por aí, nem nisso, nem na sexualidade. Quando havia na altura pessoas que defendiam isso. Sim, exatamente. E eu acho que isso tem a ver com as contradições dinâmicas das várias identidades dele. Por exemplo, uma delas é ser letrado, não é? E ser cosmopolita, e ser circulante, e ser uma pessoa que viajou e foi para fora. E portanto... Porquê é que achas que ele foi para fora? Porquê é que achas que ele foi viver para Paris, por exemplo? Eu acho que é justamente isso. Ele de certa maneira recusa, e também tem capital para poder recusar, ele recusa identificações muito nítidas, por exemplo, de onde é que ele reside, a que classe social é que pertence, que tipo de cultura popular é que ele transporta, que caracterizam certos segmentos do ativismo negro americano. Ele claramente recusa isso e tem montes de elementos normalmente associados à cultura branca de classe média alta, letrada, universitária. Estás a ver o que eu quero dizer? Mas também não se transforma no negro que quer passar por branco, que quer diminuir completamente a racialidade e dizer que isso não existe e vender apenas a sua capacidade literária ou intelectual. Ele está ali a jogar naquilo que acaba por o tornar um indivíduo e um indivíduo transhumante, não é? Que é um pouco a característica de um indivíduo que fica solitário nessas... É isso, e é um bocado auto-exilado também, percebes? Mas exilado também das conexões negras americanas, percebes? Ele não está ligado à comunidade negra e ao ativismo negro, está exilado disso, assim como está exilado da América supremacista, que é o seu grande inimigo, e como de certa maneira está isolado de uma identificação gay política bastante explícita. Portanto, é de facto um indivíduo, não é? Nós não associamos o Baldwin a determinados movimentos. Por exemplo, não falamos do Baldwin e não falamos logo de uma sigla de um movimento ou de uma... Estás a perceber? Ou de uma tendência política específica, ou de representante de não sei o quê. Não, o Baldwin representa o Baldwin, não é? E isso é uma coisa muito, muito original. Eu tenho mais duas perguntas, mas deixa-me só trocar ali a bateria e continuamos, desculpa. Só tenho mais duas perguntas e estamos feitos. Mas acho que isso é muito interessante, isso que tu estás a dizer e que é uma coisa que eu também gostava de falar, da maneira como a parte da sexualidade de Baldwin está quase fora de quase tudo aquilo que se fala dele, não é? E nós gostávamos muito de poder falar sobre isso também. E foi interessante porque ao fazer isto, ao começar a preparar esta peça, uma coisa que me surpreendeu bastante, talvez fosse um bocado, não sei, se calhar já devia estar à espera, mas houve muito pouca gente que me disse, sim, eu conheço Baldwin, ou já li, ou... Não sei, eu achei que ele seria muito mais conhecido. E depois a parte a parte LGBT e queer do Baldwin ainda mais, não é? Não há muita gente que dissesse que sim, li o Giovanni's Room, ou coisa do género. Porque o Giovanni's Room, eu li-o e ter sido escrito naquela altura é uma coisa inacreditável, não é? 56, foi aí? Exatamente, foi em 56. Não é? Ter sido escrito em 56. Quando quiseres. Ok. Espera aí. Agora. Ok, então, o que é que eu tinha aqui mais? Tinha aqui mais duas perguntas. Qual é que é a importância, se é que existe, do Baldwin na academia? Olha, cá que eu saiba nenhuma. Mas cá o problema é que à partida temos poucos nichos de trabalho sobre, por exemplo, o que poderíamos chamar uma literatura ou uma produção cultural relacionada com a africanidade ou com a afrodescendência ou com questões de racismo. Temos muito pouco. O que temos é mais sobre o contexto lusófono e não sei mais em letras e em alguns contextos. Não sei que uso é que as pessoas darão ao Baldwin, mas eu creio que praticamente nenhum. Nos Estados Unidos eu imagino que mais, mas também não domino bem essa área. Agora, se tu vires bem, e como há pouco estávamos a falar até sobre isso, se tu vires bem a forma como pareceu ser uma novidade absoluta. Eu ouvi pessoas que foram ver o filme e só a partir do filme é que ouviram falar do Baldwin e ficaram espantadas e ficaram fãs imediatamente e eventualmente terão ido à procura e por aí fora. Nos Estados Unidos não é assim. Ele faz parte da linhagem de quem se preocupa por coisas African American. Isso tem um lugar, sem dúvida.
E tem um lugar na pleiade toda de grandes escritores e autores e cineastas ou músicos, ou seja o que for, African American. Isso aí não há a mínima dúvida. Que não tenha passado para fora, sei lá, como uma Angela Davis passou, não é? Estás a ver? Ou como Luther King ou como Malcolm X. Achas que Malcolm X e... Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso tem a ver com o ativismo, pronto, com a participação política direta, com a capacidade de influenciar outros movimentos. Acho que aí é claramente isso que aconteceu. Agora, é um bocadinho estranho... Mesmo esses, Angela Davis, vamos dizer esses que tiveram claramente e diretamente relacionados com o movimento dos direitos civis, eles fazem parte da academia em Portugal, por exemplo, nos estudos sociais. Existem escritores negros? Não, aliás, eu acho que não. Eu acho que há, de facto, segmentos que se estudam coisas de colonialismo e pós-colonialismo, se estudam coisas de discriminação racial e por aí fora, certos cursos específicos, cadeiras, grupos de pesquisa, sem dúvida que têm que fazer todo esse historial que já é cosmopolita e internacional. Isto é, nós sabemos perfeitamente como é que num ponto X um determinado movimento foi influenciado mais pelo Malcolm X do que, por exemplo, pelo Martin Luther King e por aí fora, não é? Há várias tendências que são identificadas. Há pessoas, inclusive, a fazerem esse trabalho já muito bem sobre a parte lusófona disso tudo, Amílcar Cabral e por aí fora. Agora, o que há é que toda a história da ciência, mesmo das humanidades e das ciências sociais, está cheia de ocultações de contribuições negras, não é? Por exemplo, uma famosa é como grande parte da sociologia, dos estudos urbanos e por aí fora omitiram a contribuição do Du Bois, que é um personagem fundamental da sociologia americana, por não concordarem com a forma como ele interpretava a organização racial americana, não é? E que era muito mais dura, por assim dizer, do que outras interpretações. Agora, nos Estados Unidos essas coisas mudaram imenso. Houve imensas recuperações de personagens escondidos e esquecidos da história da produção científica, literária, artística, etc. Mas entre nós tudo isso é muito, muito fraco, mesmo muito fraco. E essa surpresa com que o Baldwin apareceu, acho que é sintoma disso mesmo, não é? Aliás, agora não tenho a certeza, tenho que pesquisar isso, mas eu acho que só há um livro editado e traduzido em português e editado em Portugal, que é o Se Esta Rua Falasse. Acho que não há mais nenhum livro do Baldwin editado em Portugal. Não tenho a certeza, mas eu acho que é. Talvez no Brasil existe em português, mas em Portugal não. E foi traduzido 30 anos depois dele ser publicado, já depois do I'm Not Your Negro, não é? Mas isso também, também se há coisa que é estranha em Portugal é a falta de sistematicidade das coisas, não é? Sei lá, tu começa logo pelo facto de se tu fores a uma livraria minimamente importante e quiseres ver o Essa de Queiroz ou o Camilo Castelo Branco, para usar exemplos perfeitamente banais, tu não encontras a obra toda para escolheres diretamente, não é? Como não tens aquela sistematicidade de publicação como, por exemplo, no mundo de língua espanhola, por exemplo. E é tudo muito errático. E acontece um bocado por modas ou então pela influência de alguém que descobre uma coisa e empurra. E o Baldwin não é o único, e brancos também, não é? Que não é o único que não foram publicados nunca, ou que foram muito tarde, ou que chegam através de influências de países terceiros e de uma moda que chega, e isso é de facto marginalidade e algum provincianismo. Muito obrigado. Ok, thanks. Acho que é isto então.